Toca em mim, sussurrou ela, e a viúva soltou um gemido que guardava meses de luto. Benedita tinha enterrado o marido sob a geada de março. Desde então, vestia preto e vivia na fazenda como uma alma penada mora nas casas onde já foi feliz. Mas quando um forasteiro de poucas conversas chegou com mulas carregadas e uma pedra polida da cor de mel, algo no seu coração seco começou a bater de novo. Pode o amor florescer 2 vezes na mesma terra? Pode uma mulher quebrada achar forças para defender o que ama? Se você acredita que o coração pode curar mesmo depois da perda mais feia, toca no coração na tela. Seu gesto mostra que não estamos sozinhos na dor. Agora comenta. Como você acha que termina essa história? Benedita vai achar paz ou o passado vai atrás dela para sempre? O verão de 1871 chegou em Pouso das Cinzas como chegam todas as coisas no sertão. Sem aviso, com a violência silenciosa do calor que racha o chão. A poeira vermelha cobria tudo, uma ferrugem fina que parava nos telhados, nas mãos, nas lembranças. Benedita olhava isso da janela de casa como quem olha um mar que nunca viu, mas do qual aprendeu a ter medo das ondas. Vestia preto, embora o luto já estivesse no seu corpo há meses como uma segunda pele. Não era o preto forte da primeira dor, mas aquele preto desbotado que fala de uma tristeza que virou costume. Suas mãos, pequenas mas com calos que contavam histórias de arame e lenha, seguravam uma caneca de café que não saía mais fumaça. Fazia tempo que tinha esfriado, mas ela não bebia. Só precisava segurar alguma coisa. A fazenda ia além da janela. Terras secas, cercas precisando de conserto, um moinho de vento que gemia toda vez que o vento do oeste chegava, com suas promessas secas. Mas o que importava mesmo não dava para ver dali. Era o riacho das Baraúnas, o córrego que descia das colinas como uma veia de prata fininha, dando de beber para 17 famílias que dependiam do trato que o marido dela tinha assinado anos atrás. Tiago. O nome dele ainda doía na boca de Benedita, como uma farpa que não quer sair. Não tinha morrido em briga nem em acidente, mas daquela morte lenta que acaba com os homens que trabalham demais e esperam muito pouco. Uma febre de inverno, uma tosse que virou buraco. E um dia de março em que a geada ainda cobria as covas e ela teve que esperar semanas para enterrar ele como Deus manda. Desde então, Benedita vivia na fazenda como uma alma penada mora nas casas onde já foi feliz, com cuidado, sem fazer muito barulho, se perguntando se tinha direito de continuar ali. A chegada de gente de fora em Salgueiro Vermelho nunca era por acaso. Naquela manhã, quando Benedita desceu para a vila para comprar comida, viu um homem descarregando mulas na frente da venda do seu porto. Era alto, de ombros largos e jeitos calmos, como se cada movimento fosse medido para não gastar força. Usava um chapéu de aba larga, tão gasto que parecia feito no formato exato da cabeça dele, e uma cara que não chamava para conversa. Benedita não deu atenção. No interior, os homens passavam como as estações. Rápidos, inevitáveis, quase nunca marcantes. Mas aí ela viu o garimpeiro. Estava sentado contra a parede da ferraria, tremendo sob um sol que podia matar um homem com sede. Benedita conheceu os sinais. Lábios rachados, olhos fundos. Aquele tremor que não vem do frio, mas da falta de água que vira o corpo em casca. Sem pensar, pegou sua moringa e se ajoelhou perto dele. «Bebe devagar», disse com aquela voz suave que tinha aprendido a usar com os bichos assustados e os homens quebrados. O garimpeiro bebeu como quem se agarra na vida, e Benedita segurou a moringa com paciência, sem julgar, sem pressa. Quando ele terminou, murmurou um obrigado que ela mal ouviu. Não era gratidão o que ela queria, era só o que era certo fazer. Foi aí que ela sentiu o olhar. O homem das mulas olhava ela do outro lado da rua, com aquela calma parada que certos homens têm quando avaliam a situação. Não era um olhar de julgamento nem de ameaça, era algo mais antigo. Reconhecimento. Benedita se levantou, sacudiu a poeira da saia preta e voltou para o que estava fazendo. Mas algo naquele momento, o jeito que os olhos dele se acharam por um segundo a mais que o necessário, ficou com ela como uma moeda no bolso, pequena, mas ali. O resto do dia passou com a lentidão de sempre.
Benedita comprou farinha, sal, café. Cumprimentou a dona Quitéria, que perguntou da fazenda com aquela mistura de educação e dó que Benedita tinha aprendido a aguentar. Recusou com jeito o convite do padre Mossoro para jantar, porque ainda não estava pronta para sentar em mesa dos outros e fingir que estava tudo bem. Quando voltou para a fazenda no fim do dia, o céu tinha aquela cor roxa que vem antes do escuro total. As cigarras cantavam nas árvores, e o riacho das Baraúnas murmurava sua cantiga eterna. Benedita sentou no alpendre, com as mãos no colo, e pela primeira vez em semanas deixou que o silêncio passasse por ela sem briga. Não sabia que no dia seguinte o sossego ia acabar. Não sabia que o homem das mulas ia cruzar o caminho dela de novo. Não sabia que sua vida, tão guardada nos limites do luto e da sobrevivência, estava para crescer para lugares que ela nem sabia que existiam. Por enquanto só tinha o vento, a poeira vermelha, e a sensação de que algo em algum lugar estava para mudar. Brás chegou com o tipo de certeza que só os homens que nunca precisaram pedir nada têm. Era o capataz da companhia cantareira Anjuramento, a firma de gado que crescia pelo sertão como uma sombra que engole a luz. Tinha o rosto queimado de quem passou tempo demais no sol e pouco sob o telhado, e seus olhos eram da cor de aço enferrujado. Chegou com 3 homens. Não era uma visita, era uma amostra de força. Benedita viu eles do alpendre, e algo no estômago apertou. Conhecia Brás de vista, tinha visto ele na vila, sempre cercado de homens que riam alto demais e bebiam cedo demais, mas nunca tinha vindo na fazenda dela. Até agora. Dona Benedita, cumprimentou Brás sem tirar o chapéu. Venho em nome da cantareira em juramento, com uma proposta que acho que a senhora vai gostar. Benedita não saiu do alpendre, não chamou para descer, só esperou com as mãos juntas na frente, como tinha aprendido a fazer quando os homens falavam de negócios que não eram dela. Sua fazenda está numa posição complicada, continuou Brás, escolhendo as palavras com o cuidado de quem treina a ameaça. Sozinha, sem ajuda, com um trato de água que, para falar a verdade, dá mais problema que lucro. A companhia quer fazer uma oferta boa, muito boa. Podia começar uma vida nova, dona. Longe de tudo isso. O riacho das Baraúnas não é meu para vender, respondeu Benedita, e sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. É um trato que meu marido fez com 17 famílias. Não é posse, é compromisso. Brás sorriu, mas não foi um sorriso bom. Foi o sorriso de um homem que está acostumado que suas palavras virem verdade só porque ele falou. Os compromissos mudam, dona Benedita. As coisas mudam. No sertão, a lei bebe no mesmo copo que o dinheiro. E o dinheiro, agora, diz que sua fazenda vale mais nas nossas mãos que nas suas. Foi aí que ele deu um passo pro alpendre, e Benedita sentiu como o espaço entre eles ficou menor, mais perigoso. Não foi um jeito violento, mas nem precisava ser. Era o tipo de invasão que não deixa marca que se vê. Senhor Brás. A voz veio do caminho, e todos viraram. Era o homem das mulas. Tinha chegado sem ninguém notar, com aquela habilidade que certos homens têm de aparecer justo quando se precisa de testemunha. Segurava as rédeas de 2 mulas carregadas e sua cara era tão neutra que parecia cortada em pedra. A dona Benedita me chamou para trazer umas coisas, disse, e sua voz tinha o jeito de couro velho. Espero que não tenha problema. Brás avaliou ele com o olhar, como se tentasse ver quanto perigo aquele homem calmo com o chapéu gasto mostrava. Deve ter achado algo naquela calma que fez ele pensar melhor, porque deu um passo atrás. Não tem problema, disse Brás, mas espero que a dona Benedita pense bem na nossa oferta. O tempo corre, e a paciência da companhia tem limite. Foram embora como tinham chegado, com barulho de casco e poeira levantada. Benedita ficou no alpendre, com as mãos ainda juntas, sentindo como o coração batia rápido demais no peito. O homem das mulas amarrou as rédeas e olhou ela de baixo, sem subir no alpendre. Tinha uma distância de respeito naquele jeito que Benedita agradeceu sem falar. Caetano, se apresentou ele tocando na aba do chapéu, não quis me meter onde não fui chamado, dona. Mas esse tipo de homem, é melhor não acharem ninguém sozinho. Obrigada, disse Benedita, e a palavra saiu menor do que ela queria.
A senhora precisa mesmo que eu leve as coisas para dentro? Perguntou Caetano. Benedita podia ter dito que não. Podia ter inventado uma desculpa, agradecido e deixado ele ir. Mas tinha algo na firmeza daquele homem, no jeito que ele tinha aparecido justo quando Brás chegava perto demais, que fez ela sentir que dizer não seria dizer não para algo maior que um simples frete. Preciso, respondeu. Preciso sim. Caetano balançou a cabeça uma vez, como se com isso ficasse fechado um trato que ia além de mulas e comida. Enquanto ele descarregava as coisas no paiol, Benedita ficou no alpendre, olhando. Não falaram muito. Caetano trabalhava com um jeito quieto e rápido, e ela respeitava esse silêncio. No sertão, as palavras às vezes valiam menos que os gestos, e aquele homem tinha feito algo que valia mais que 100 conversas. Ele esteve ali. Quando terminou, Caetano não quis o café que Benedita ofereceu, dizendo que tinha que voltar para a vila antes de escurecer. Mas antes de ir, tirou algo da bolsa, uma pedrinha polida, da cor de mel, com um risco de quartzo atravessando ela como um raio parado. Achei isso no caminho, disse botando na mão de Benedita. Achei que a senhora ia gostar. Não era joia, não valia dinheiro. Mas quando Benedita fechou os dedos nela, sentiu o peso, o jeito dela, seu calor estranho. E soube, sem precisar de palavra, que aquele homem tinha acabado de dar mais que uma pedra. Tinha dado a chance de que ainda existia coisa bonita no mundo e que ela não estava sozinha para ver. A notícia chegou 3 dias depois, trazida por Salomão, um vizinho de terras mais para o sul, que a cara sempre parecia pedir desculpa por existir. Salomão era desses homens que a vida tinha deixado pequenos, não de tamanho, mas de jeito, como se tivesse medo de ocupar muito lugar no mundo. Chegou no galope, coisa difícil nele, e antes de o cavalo parar já estava falando, as palavras caindo da boca como pedra. A água, dona Benedita, o riacho das Baraúnas. Alguém fez uma represa rio acima. Benedita sentiu algo frio parando no peito. Deixou o cesto de roupa que estava dobrando e saiu para o alpendre, tapando os olhos do sol. Como o senhor sabe? Porque meu gado está com sede, e o riacho mal traz um fio de água, e não sou o único. A dona Quitéria também viu, e os irmãos Garrett. O vale todo está sentindo a sede, dona. Benedita fechou os olhos por um instante. O riacho das Baraúnas era a veia que mantinha o vale vivo, o trato que Tiago tinha defendido mesmo quando outros peões queriam vender. Cortar a água era sufocar 17 famílias. Era um aviso de briga tão claro quanto um tiro. Quem? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Salomão não precisou responder. Os dois sabiam que só uma gente tinha a força, o atrevimento e a maldade pensada para fazer um negócio desses. Cantareira em juramento. Naquela tarde, Benedita cavalgou para a vila. Precisava de comida, sim, mas mais que isso, precisava ver com seus olhos o que estava acontecendo. Precisava ter certeza que o mundo não tinha ficado doido, ou pelo menos não mais doido do que já era. Na venda do seu porto, achou Caetano comprando fumo e prego. Ele viu ela entrar e algo no jeito dele mudou. Uma atenção que não era metida, mas também não era de quem não liga. Dona Benedita, cumprimentou. Seu Caetano. Benedita travou sentindo a estranheza de pedir algo para um homem que mal conhecia. O senhor ainda tem as mulas para serviço? Depende para quê. Preciso levar umas coisas para a fazenda. E... Parou procurando as palavras certas. Preciso que alguém que saiba andar por aqui me acompanhe. Trancaram o riacho lá em cima. Quero ver o tamanho do estrago. Caetano olhou ela com aqueles olhos cinzas que pareciam ver além da fala, lá no fundo do que ela queria. Depois aceitou. Saímos na madrugada. A viagem foi quieta, mas não ruim. Caetano conhecia o lugar com o jeito de quem já passou por ali mais vezes do que pode contar, e Benedita se viu confiando no rumo dele de um jeito que não confiava em ninguém desde que Tiago morreu. Conforme chegavam perto da fazenda, o silêncio do vale ficou mais fundo. Não era o sossego do meio-dia, mas algo pior. A falta de passarinho, o barulho baixo dos bichos, como se a terra estivesse segurando o fôlego. Caetano levantou a mão, sinal para parar. Benedita obedeceu, sentindo o medo subindo pelas costas. Tem algo que não está certo, murmurou ele.
E aí eles ouviram o barulho longe de cascos, vários, vindo em ordem. E depois, o assobio. A bala passou perto do ouvido de Benedita para o ar mexer. Não foi tiro para matar, foi tiro para assustar, para mandar um recado. Vão embora. Pro chão, gritou Caetano, e Benedita obedeceu sem pensar, caindo da cela enquanto outra bala levantava poeira a poucos metros. Caetano desceu com uma rapidez que Benedita não esperava, usando o cavalo dele de escudo enquanto olhava em volta. Os tiros vinham das colinas para o leste, lugares altos que davam vantagem, mas não davam para ver quem era. Temos que chegar na casa, disse Caetano, a voz calma mesmo com a briga. Consegue correr? Benedita confirmou, sentindo o medo virar algo mais duro, mais frio. Vontade. Correram abaixados, usando os cavalos e as pedras para se esconder. Os tiros continuaram, mas sempre pensados, feitos para cercar, não para matar. Quando finalmente chegaram no alpendre da fazenda, Benedita estava com o coração pulando no peito e as mãos tremendo, mas estava viva. De dentro da casa, Caetano olhou pelas janelas, vendo os cantos e as distâncias. Os tiros tinham parado, mas o recado estava dado. Não querem matar a senhora, disse por fim. Querem assustar. Querem que a senhora suma. Não vou embora, respondeu Benedita, e as palavras saíram com uma braveza que espantou ela mesma. Aqui é meu lugar. É o trato do Tiago. Não vou largar o que é meu por homens que atiram escondidos. Caetano olhou ela então, olhou de verdade, e nos olhos dele Benedita viu algo que não esperava. Respeito. Não era dó. Não era se achando mais. Só respeito puro por alguém que tinha acabado de riscar o chão e decidido de que lado estava. Então a gente fica, disse ele apenas. Naquela noite, enquanto o fogo estalava na chaminé e o vale entrava no escuro, Benedita tirou a pedra que Caetano tinha dado dias atrás. Segurou ela nos dedos, sentindo o peso, e se perguntou quando foi que deixou de estar sozinha nessa briga. O paiol pegou fogo no terceiro dia. Benedita acordou com o cheiro de fumaça entrando pelas frestas da janela, um cheiro ruim de madeira verde e palha úmida. Pulou da cama, ainda de camisola, e correu para a janela. As chamas lambiam o lado oeste do paiol com aquela fome do fogo que foi ajudado a começar. Caetano já estava lá fora, arrumando baldes, gritando ordens para o Salomão, que tinha chegado ao ouvir a bagunça. Entre os três conseguiram segurar o fogo antes que comesse tudo, mas não antes de uma parte virar carvão e cinza. Quando o sol saiu, mostrando o tamanho do estrago, Benedita achou um negócio pregado no esteio do alpendre com uma faca, um papel dobrado com letra feita na pressa. Era uma nota de dívida, 500 mil réis, assinada, diziam, por Tiago, com data de 2 meses antes de ele morrer. Uma dívida com a companhia Cantareira em juramento. Benedita leu o papel 2, 3 vezes, sentindo a raiva subir do estômago como amargo. Conhecia a letra do marido, tinha lido as cartas dele, as anotações, as listas de compra, e isso não era a letra dele. Era uma imitação feia, feita por quem viu a assinatura dele, mas não conhecia o peso da mão dele, o jeito que ele entortava umas letras. É falso, disse, e sua voz tremia não de medo, mas de ódio. É uma falsidade sem tamanho. Caetano pegou o papel, olhou contra a luz do sol. Seus olhos passaram pelas palavras com o jeito de quem já viu muito papel enganador na vida. É mesmo, confirmou, mas isso não quer dizer que não podem usar. Ele tinha razão. No sertão, em 1871, a verdade muitas vezes valia menos que a força para fazer uma mentira virar lei. E a Cantareira em juramento tinha essa força. A prova veio no dia seguinte, na forma do delegado Tadeu, um homem de meia idade, com um bigode cinza e uma cara sempre cansada de quem viu demais e pode fazer de menos. Dona Benedita, disse, tirando o chapéu ao entrar, sinto ter que fazer isso. Entregou para ela um papel oficial, com o selo do governo. Era uma ordem de despejo, assinada pelo juiz Corvo. Prazo, 10 dias. Benedita leu o documento com mãos que não queriam tremer. Cada palavra era um prego, cada frase uma sentença. Pela ordem, a dívida era prova para tirar a terra,
e a fazenda seria tomada para pagar a conta se o dinheiro não aparecesse no prazo. Delegado, disse Benedita, e sua voz saiu mais calma do que ela estava. Esse papel é falso. Meu marido nunca deveu nada para essa gente. Tadeu suspirou, e naquele suspiro tinha todo o peso de um homem que sabia a verdade, mas não podia fazer nada com ela. Pode ser que a senhora tenha razão, dona, mas eu não sou o juiz, e o juiz Corvo já decidiu. Sinto muito. Foi embora deixando um silêncio que doía mais que qualquer grito. Benedita ficou de pé no meio da sala, segurando a ordem com as duas mãos. Sentiu como algo dentro dela, algo que tinha guardado desde que Tiago morreu, desde que o luto virou pele. Finalmente, quebrou. Mas não chorou. No lugar disso, andou até a mesa do Tiago e abriu a gaveta de baixo, aquela que ele sempre deixava trancada. A chave ficava num cordão no pescoço dela, junto com a medalhinha dele. Dentro da gaveta tinha um caderninho de couro gasto, cheio de escritos na letra apertada e caprichada do Tiago. Benedita tirou ele com cuidado, como quem tira uma coisa santa de um altar. Ele se preparou para isso, murmurou, mais para ela do que para o Caetano, que olhava da porta. Tiago sabia que um negócio assim podia acontecer, e deixou prova. Passou as páginas com dedos tremendo, procurando. E ali, entre notas sobre o tempo e listas de concerto, achou o que queria. Recados estranhos sobre marcos de terra, números que não faziam sentido para ela, mas que eram importantes para o Tiago. Preciso de ajuda para entender isso, disse, olhando para o Caetano. Preciso de alguém que entenda de medida de terra. Caetano chegou perto, olhou as páginas. Conheço uma pessoa, Dona Eudóxia, a professora da vila. Tem estudo, sabe das letras e dos números. Se alguém puder ajudar, é ela. No dia seguinte, Dona Eudóxia chegou na fazenda com seu vestido cinza e seus óculos redondos. Uma mulher de uns 50 anos com mãos macias e olhos espertos. Sentou na mesa da cozinha com o caderno do Tiago e uma caneca de café. E trabalhou por horas, entendendo o código que o Tiago tinha deixado. Isso não é só nota, disse por fim. São as medidas originais. Seu marido estava guardando os marcos de verdade, os tratos de água, tudo. Se a gente achar o que ele guardou, vamos ter a prova de que o trato do Riacho das Baraúnas vale. E talvez prova de que a companhia anda mexendo em papel. Onde? Perguntou Benedita. Onde ele guardou? Eudóxia mostrou uns números e desenhos. Aqui. Pelas notas, ele enterrou uma caixa em algum lugar perto dos marcos de pedra velhos, pro norte das suas terras. Vocês vão ter que cavar. Benedita sentiu algo parecido com esperança. Fraca, tremendo, mas real, começando a crescer no peito. Naquela noite, enquanto Caetano arrumava as coisas para a busca no outro dia, Benedita sentou no alpendre, com o caderno do Tiago aberto no colo. Passou os dedos na letra dele, imaginando as mãos dele escrevendo aquilo, protegendo ela mesmo depois de morto. Não vou te decepcionar, sussurrou para o vento. Eu prometo. A madrugada chegou com um frio estranho para o verão, como se a própria terra soubesse que algo importante ia se passar. Benedita vestiu as calças de montar do Tiago, ainda ficavam grandes, mas eram melhor que as saias, e trançou o cabelo com mãos firmes. Caetano já estava com os cavalos prontos quando ela saiu. Levava pás, enxadas e uma moringa cheia. Salomão tinha chegado cedo, se oferecendo para ficar de olho se a cantareira em juramento resolvesse atrapalhar. A viagem para os Marcos Velhos levou quase a manhã toda. Eram pedras postas por medidores anos atrás, quando o lugar ainda estava sendo desenhado, e as divisas eram mais ideia que verdade. Tiago tinha falado delas no caderno com um tipo de respeito, como se fossem altares de uma reza esquecida. Quando finalmente acharam 3 pedras grandes em triângulo, com lodo tão velho que parecia parte da pedra, Benedita sentiu um arrepio que não era do frio. Aqui, disse Caetano, apontando um lugar entre as pedras. Pelos números deve estar por aqui. Começaram a cavar. A terra estava dura, socada por anos de chuva e sol, e cada enxadada pedia força. Benedita trabalhou junto com Caetano, sentindo o suor descendo pelas costas, as mãos criando bolhas novas por cima das velhas. Mas não parou. 1 hora depois, a pá do Caetano bateu em algo duro. O barulho
ferro contra madeira, ecoou no silêncio da manhã como um sino. Os dois se olharam e, por um momento, Benedita esqueceu como respira. Cavaram com mais cuidado agora, usando as mãos para tirar a terra. E ali, embrulhada num pano com cera que o Tiago tinha protegido bem, estava a caixa. Era pequena, do tamanho de uma caixa de charuto, feita de madeira escura com dobradiças de metal. Benedita tirou ela com mãos tremendo, sentindo o peso como uma promessa. Abriu. Dentro tinha papéis bem dobrados, protegidos em papel de cera. O primeiro era um mapa original das terras, com linhas feitas à mão e recados nos cantos. O segundo era uma fala escrita e assinada pelo medidor antigo do governo, confessando que tinha sido apertado pela cantareira em juramento para mudar as contas. E o terceiro era uma carta do Tiago, feita com a letra dele mesmo, para ela. Minha querida Benedita, se você está lendo isso, é que não estou mais do seu lado para te cuidar. É que os urubus chegaram, como eu sabia que iam chegar. Me perdoa por te deixar sozinha com esse peso. Os papéis nessa caixa são a verdade que eles vão tentar enterrar. O riacho das Baraúnas é do vale, das famílias que precisam dele. Não é posse de ninguém, é conta de todos. Seja forte, meu amor. Eu sei que você vai ser. Sempre foi, mesmo sem saber. Com todo o meu amor, Tiago. Benedita leu a carta 2 vezes, sentindo as lágrimas finalmente vindo, quentes e soltas. Não eram lágrimas só de tristeza, mas de algo mais forte. Dor, sim, mas também gratidão, vontade e aquela sensação estranha de ser amada mesmo depois da morte. Caetano ficou um pouco longe, respeitando o tempo dela. Quando Benedita guardou a carta e fechou a caixa, ele só perguntou: "Temos o que precisa?" "Temos", respondeu ela, e sua voz saiu diferente, mais firme. "Temos mais que isso. Temos a verdade." A volta devia ter sido de festa, mas Benedita sentia um peso no peito que não era dos papéis. Sabia que a cantareira em juramento não ia parar só porque ela tinha papel na mão. Homens como Brás e os donos da firma não aceitam perder fácil, e ela estava certa. Quando estavam no meio do caminho da fazenda, ouviram o barulho de cavalos vindo rápido. Benedita apertou a caixa no peito, sentindo o coração acelerar. Brás apareceu com 6 homens, fechando a estrada. Suas caras tinham aquela certeza de quem acha que ganha porque tem mais gente. "Dona Benedita", disse Brás, com um sorriso que não chegava nos olhos. "Ouvi dizer que andou cavando em terras que, pelo papel, não são mais suas." "Essas terras são minhas até a ordem ser cumprida", respondeu Benedita, "e eu vou contestar essa ordem." "Com o quê?" Brás riu. "Com papéis velhos que tirou de um buraco no chão." Foi aí que Caetano moveu o cavalo dele para ficar entre Benedita e os homens do Brás. Não disse nada. Nem precisava. Só de estar ali já dizia tudo. "Brás", disse uma voz de trás. E Salomão apareceu do lado da estrada, vindo com outros 5 vizinhos do vale. Não eram homens de briga, mas eram testemunhas. Eram gente do vale que decidiu que já chegava. O sorriso do Brás sumiu. A conta tinha mudado. Não era mais 6 contra 2. Era 6 contra 8. E mais importante, era a companhia contra o povo. "Isso não acabou", disse Brás, mas a voz dele não tinha mais aquela força. "Não", disse Benedita, "mas agora a gente tem o que vocês não têm, a verdade." Brás e os homens dele foram embora, mas Benedita sabia que era só por enquanto. A briga de verdade ainda ia vir. Naquela noite, na fazenda, Benedita guardou a caixa no lugar mais seguro que conhecia, debaixo das tábuas do chão do quarto dela, onde Tiago guardava as economias. Mas antes de fechar, leu a carta dele de novo, guardando cada palavra. Caetano fez café na cozinha, e quando deu para ela, Benedita aceitou com uma gratidão que ia além da bebida. "Obrigada", disse, "por ficar, por ajudar." "Não precisa agradecer", respondeu Caetano. "É o que é certo." Mas Benedita sabia que era mais. Em algum ponto, sem nenhum falar alto, aquilo tinha virado pessoal para ele também. O ataque veio 3 noites depois, não com fogo nem bala, mas com algo pior: silêncio. Benedita acordou sem saber por quê.
Não tinha barulho. Não tinha mexido nada. Só aquela sensação de bicho de que algo não estava certo. Aquele instinto que a gente às vezes esquece, mas nunca perde de vez. Levantou devagar, descalça no chão frio. A casa estava escura, só com a luz da lua vindo pelas janelas. Caetano dormia no paiol. Tinha feito questão de não ocupar lugar dentro da casa, mas Benedita sabia que qualquer barulho ele acordava. Andou até a janela e olhou fora. As sombras se mexiam em volta da fazenda. Não eram sombras de árvore nem de cerca, mas vultos de gente andando com intenção. Benedita contou 5, talvez 6, cercando a casa como o lobo olha a caça. O primeiro pensamento foi gritar, acordar o Caetano, mas algo segurou ela. Se gritasse, se fizesse barulho, daria para esses homens o motivo que queriam para atacar. Então, em silêncio, andou até a mesa do Tiago e pegou a arma que ele tinha ensinado ela a usar anos atrás. Era pesada na mão, fria, real. Benedita não queria usar. Tinha visto o que tiro fazia em gente, como virava pessoa em carne estragada. Mas sabia que às vezes, só de mostrar a arma, o jogo mudava. Botou um chale nos ombros e saiu para o alpendre. Os homens pararam quando viram ela. Um deles, um sujeito alto de chapéu grande, deu um passo. Dona Benedita, tá tarde para estar acordada. Tá tarde para estar invadindo terra dos outros, respondeu Benedita, segurando a arma do lado, dando para ver, mas não apontando. Isso aqui não é mais terra dos outros. É terra em briga. E a companhia decidiu que é melhor resolver as coisas. Com amizade. Vão embora, disse Benedita, e sua voz cortou o ar. Agora. Ficou aquele clima parado, um tempo que tudo podia acontecer. E aí uma porta abriu no paiol, e Caetano saiu com uma espingarda no ombro. Não apontou. Só carregava calmo, como quem leva uma enxada. A dona disse para irem embora, repetiu Caetano, com aquela voz mansa que de algum jeito dava mais medo que grito. Os homens se olharam. Um deles resmungou algo, e devagar foram voltando para o escuro de onde saíram. Mas antes de sumirem de vez, o homem alto virou para Benedita. O delegado vem amanhã, disse. Última chance de não ter problema. Quando foram embora, Benedita sentiu as pernas tremerem. Sentou no degrau do alpendre ainda com a arma na mão, sentindo o medo que segurou finalmente chegar. Caetano sentou do lado, ficando a uma distância de respeito. Tá bem? Não, confessou Benedita. Mas vou ficar. Ficaram assim, em silêncio, enquanto a noite passava. Benedita pensou no Tiago, em como ele tinha preparado ela, sem ela saber. Pensou no vale, nas famílias que precisavam da água. Pensou na caixa debaixo do quarto, nos papéis que podiam mudar tudo. Amanhã, disse por fim, amanhã levamos as provas para a vila. Amanhã a gente luta. Caetano concordou. Amanhã a gente luta. E naquela promessa feita sob a lua, Benedita sentiu algo que não sentia desde que Tiago morreu. Esperança. O delegado Tadeu chegou ao meio-dia, quando o sol estava no alto, e as sombras sumiam perto das casas. Benedita esperava ele no alpendre, com os papéis do Tiago arrumados na mesa da cozinha. O delegado desceu devagar, com a cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Levava a ordem de despejo no bolso, mas não tirou logo. Dona Benedita, cumprimentou. Espero que tenha tido tempo para pensar na sua vida. Tive tempo para achar a verdade, respondeu Benedita. Quer ver? Chamou ele para entrar. Caetano estava perto, na sombra do paiol, ali, mas sem se meter. Benedita espalhou os papéis na mesa, o mapa, a fala escrita do medidor, a carta do Tiago. Tadeu leu com atenção, os olhos passando em cada linha, cada nome. Benedita olhou o rosto dele, tentando ver o que ele pensava. Por fim, o delegado suspirou. Isso é sério, dona Benedita. Se o que diz aqui for verdade, a cantareira em juramento anda enganando o povo faz anos. É verdade, disse Benedita, e preciso que o senhor leve isso para o juiz Corvo. Tadeu esfregou a cara com as mãos, e ali Benedita viu como era difícil ser homem da lei num lugar onde a lei era quem mandava mais. O juiz Corvo, começou escolhendo as palavras, o juiz Corvo tem amizade com a companhia.
Amizade, repetiu Benedita e a palavra saiu amarga. Ou ele ganha dinheiro deles. Tadeu não respondeu, mas o silêncio disse tudo. Então preciso levar isso mais para cima, disse Benedita, para um juiz federal, para alguém que a companhia não mande. O juiz federal mais perto fica na capital, disse Tadeu. São 3 dias de viagem, e teria que fazer uma queixa de verdade, com prova, fala de gente. Não é coisa para fazer sozinha. Ela não tá sozinha, disse Caetano da porta. Os dois olharam. Caetano entrou na cozinha com aquele jeito seguro. As famílias do Vale, continuou, se eles falarem, se fizerem uma queixa de todos sobre a água, sobre o medo, sobre tudo que a companhia fez, isso tem força. Benedita sentiu uma ideia vindo. Não era simples, não ia ser fácil, mas parecia o caminho. Uma união, disse devagar. As 17 famílias, juntas, não cada um por si, mas o vale todo. Tadeu olhou ela com um jeito de quem gostou. Isso pode dar certo. Se conseguir a assinatura de todos, se juntar as falas... Vou conseguir, disse Benedita com firmeza. Começo hoje. Passou os dias seguintes, indo de fazenda em fazenda, levando os papéis do Tiago, explicando tudo. Uns receberam com alívio, outros com dúvida. A dona Quitéria chorou quando Benedita mostrou o mapa. Os irmãos Garrett queriam briga na hora. Salomão só balançou a cabeça e assinou sem medo. Mas nem todos foram fáceis. Tinha medo, muito medo. A cantareira em juramento era forte, e o vale estava cheio de história do que acontecia com quem enfrentava gente de dinheiro e mando. Foi a dona Eudóxia que mudou a conversa. Numa reunião na igreja da vila, com as 17 famílias juntas, ela levantou e falou com clareza. O medo é uma ferramenta, disse, e eles estão usando contra nós, porque sabem que somos mais quando estamos juntos. Se a gente se separa, eles mandam. Mas se ficarmos unidos, nem precisou terminar. Um por um, os pais de família levantaram e assinaram o pedido. Quando saíram da igreja naquela noite, Benedita sentia um peso diferente. Não era mais o peso do luto ou do medo, mas o peso da conta dividida. Não estava mais sozinha contra a firma. Era o vale todo mexendo como um só. Caetano esperava ela fora, encostado no cavalo. Como foi? Assinaram todos, respondeu Benedita, e não segurou o sorriso. Todos. Pela primeira vez, Caetano sorriu também. Não foi um sorriso grande, mas foi de verdade, e mudou a cara dele de um jeito que Benedita não tinha visto. Então a gente tem chance, disse ele. Temos mais que isso, respondeu Benedita. Temos uns aos outros. Naquela noite, quando voltou para a fazenda, Benedita pegou a carta do Tiago e leu mais uma vez. Mas dessa vez, quando chegou no Seja Forte, meu amor, não sentiu tristeza. Sentiu que estava no caminho. Era forte. Tinha sido sempre. E agora, com o vale junto com ela, ninguém parava ela. O aviso chegou com o Salomão, que veio correndo para a fazenda com uma pressa que Benedita nunca viu nele. Era cedo. A luz ainda estava saindo, e Salomão estava com os olhos cheios de medo. Estão vindo, disse antes de descer. A companhia está juntando gente. Ouvi o Brás na venda ontem à noite. Falam em botar ordem. Dizem que o vale virou bagunça e que tem ordem para fazer o que precisar. Benedita sentiu o gelo no estômago. Quantos? 20. Talvez mais. E vem com arma. Caetano saiu do paiol, limpando as mãos num trapo. Estava consertando uma cerca, mas agora sua atenção era toda do Salomão. Quando? Amanhã. Talvez depois. O Brás estava chamando gente. Ficaram em silêncio, pensando. 20 homens armados contra um vale de família com criança, velho. Gente que sabia da terra, mas não de guerra. Não dá para encarar, disse Benedita por fim. Não desse jeito. Não, concordou Caetano. Mas a gente pode fazer eles não encararem nada. Olhou para os dois, e nos olhos dele Benedita viu o começo de um plano. Nas horas seguintes, Caetano explicou a ideia. Era perigoso, dependia do tempo certo e de todo mundo no vale fazer igualzinho. Mas tinha uma lógica bruta. Se a companhia vinha querendo briga, querendo uma confusão para usar de desculpa para a violência, então não iam ter briga nenhuma. Iam ter silêncio. A gente sai, disse Caetano.
Todas as famílias, as crianças. Levamos para as grutas do Cânion das Baraúnas. Ninguém sabe delas, fora o pessoal do vale. Deixamos as casas vazias, as portas abertas. Quando chegarem, não acham ninguém. E depois? Perguntou Salomão. Depois mostramos que o vale sabe se defender. Do alto das colinas, de lugar alto. Não para matar, mas para assustar. Para fazer eles entenderem que isso não é uma fazenda sozinha, é um povo. E que esse povo luta se precisar. Benedita ouviu o plano com o coração batendo. Era simples e inteligente. Não botava ninguém em perigo direto, mas mandava o recado. O vale não ia se entregar. Temos que mexer agora, disse. Hoje. Temos que avisar todo mundo. Trabalharam sem parar. Benedita cavalgou de fazenda em fazenda, contando o plano, acalmando o medo, arrumando as coisas. Dona Quitéria chorou, mas arrumou as trouxas. Os irmãos Garrett queriam ficar e brigar, mas Caetano explicou que o trabalho deles ia ser maior lá em cima, cuidando da volta. No fim da tarde, as famílias das Baraúnas estavam saindo. Carroças cheias com o que era preciso, crianças sem entender nada sendo cuidadas pelas mães que fingiam braveza, velhos que não reclamavam mesmo com o caminho duro. Benedita ajudou Dona Quitéria a carregar as panelas, abraçou criança assustada, prometeu que logo voltavam para casa, e com cada promessa sentia o peso do mando crescer, porque se desse errado, se o plano do Caetano falhasse, não podia pensar nisso. Tinha que acreditar. As grutas do Cânion eram uns buracos naturais nas paredes de pedra, grandes para caber as famílias, mas escondidas de quem não conhecia. Tinham sido esconderijo de gente antiga e agora serviam para o mesmo. Proteção contra quem vinha com ruindade. Quando a última família chegou, quando as crianças estavam quietas e os fogos acesos onde a fumaça sumia sem ser vista, Benedita descansou um pouco. Caetano achou ela sentada numa pedra, olhando para o vale que agora estava nas sombras. Vão ficar bem, disse ele, sentando um pouco longe. Como o senhor tem certeza? Porque a senhora trouxe eles aqui, porque confiam na senhora. Isso é mais forte que arma. Benedita virou para olhar ele. No escuro do fim do dia, Caetano parecia feito da mesma pedra do lugar, firme, parado de confiança. Por que o senhor faz isso? Perguntou ela. Podia ter ido embora faz tempo. Isso não é briga sua. Caetano ficou quieto um tempo. Quando falou, a voz era mais mansa. Passei anos andando de um lugar para outro, sem fincar raiz, sem ser de lugar nenhum. Parou. Aqui, nesse vale, vi algo que valia a pena cuidar. Vi gente que cuida um do outro, e vi uma mulher que não quis se entregar quando era mais fácil fazer isso. Algo no peito da Benedita cresceu. Não eram palavras de amor, não era conversa de romance. Era algo mais fundo, um conhecendo o outro. Obrigada, disse apenas. E naquele silêncio, sob as estrelas que vinham saindo, os dois entenderam que algo tinha mudado. Algo que nem precisava de nome para ser real. Os homens da cantareira em juramento chegaram no amanhecer, como Salomão disse. 20 peões armados, com brás na frente, vindo pela estrada principal com o jeito de quem já ganhou. Do alto das colinas, Benedita olhava com o binóculo que Caetano emprestou. Via as caras, o jeito que olhavam as casas vazias, sem entender nada. Brás desceu na frente da casa da Benedita. Empurrou a porta. Entrou. Saiu logo depois, gritando ordens. Seus homens espalharam, olhando cada casa, cada paiol. Acharam silêncio. Porta aberta. Fogo apagado. Mesa com comida quase pronta, como se o povo tivesse sumido no meio da vida. Agora, falou Caetano baixo. Os irmãos Garrett, no alto da colina leste, atiraram primeiro. Não nos homens, mas no chão, perto dos pés. A poeira subiu, os cavalos pularam. Depois vieram mais tiros de outros cantos. Tiros que quebravam janela vazia, que arrancavam lasca de madeira das cercas, que passavam perto, mas nunca pegavam. O recado era claro. Estamos aqui. Estamos vendo vocês. E a gente acerta se quiser. O bando do Brás entrou em medo. Sem ver quem atirava, sem saber quantos eram ou de onde vinha, ficaram perdidos. Uns procuraram onde se esconder. Outros montaram nos cavalos e fugiram de volta para Salgueiro Vermelho.
Brás tentou segurar o povo, gritando, mandando. Mas quando um tiro levou o chapéu da cabeça dele sem triscar num fio de cabelo, até ele entendeu que não ganhava aquela briga. E aí, algo que nem Caetano nem Benedita pensaram. Benedita levantou. Saiu de onde estava. Andou devagar, colina abaixo, toda a mostra. Caetano tentou segurar, mas ela já estava longe. Desceu para o vale como uma santa, vestida de preto, o vento mexendo a saia. Os homens do Brás viram e ficaram parados, como se vissem assombração. Benedita andou direto para onde Silvano Cantareira, o dono da firma, tinha aparecido, no cavalo com cara de quem manda no mundo. Parou perto dele, não disse nada, só olhou. E naquele olhar tinha tudo. A briga do vale, a lembrança do Tiago, a vontade de quem decidiu que não dava mais nenhum passo atrás. Silvano desviou o olho primeiro. Tentou falar, mas a voz não saiu. Porque na frente dele não tinha uma viúva com medo, mas a força de algo que dinheiro nenhum compra. Dignidade. Sem o jeito de mandão, sem o teatro da força, Silvano era só um homem. E homem quebra. Vão embora, disse Benedita por fim, e sua voz cortou o silêncio. Esse vale não é de vocês. Nunca foi. Nunca vai ser. Brás deu um passo, a mão indo para a arma. Mas aí veio um tiro das colinas, um só que levantou poeira entre ele e Benedita, e ele parou. Silvano olhou em volta. Para os peões perdidos, para o vale vazio que mostrou que não era indefeso, para a mulher na frente dele que não se mexeu. Vamos embora, disse ele. Mas isso não acaba aqui. Acaba sim, respondeu Benedita. Olhou ele saindo, levantando poeira na fuga bagunçada. Quando o último sumiu na estrada, Benedita sentiu as pernas falharem. Sentou no chão, tremendo, não de medo, mas de cansaço da alma. Caetano veio correndo, ajoelhou do lado. Isso foi... Começou sem palavra. Doidice, completou Benedita, rindo, quase chorando. Eu sei. Ia dizer valentia. Se olharam, e pela primeira vez, Caetano pegou na mão dela. Só um pouco, os dedos achando os dela, mas foi o bastante. Vamos voltar para o povo, disse Benedita. Devem estar com muito medo. Subindo a colina, Benedita olhou para trás uma vez mais. O vale estava quieto no sol da manhã, esperando a vida voltar. E ia voltar. Benedita ia garantir isso. O juiz federal Cornélio chegou 6 dias depois, por causa das cartas e queixas que correram mais que cavalo. Era um homem de idade, de barba cinza e olhos que viram muita ruindade. Mas quando olhou os papéis que Benedita deu, a cara dele mudou. Isso é... muita coisa, disse passando as páginas do mapa, a fala do medidor, as 17 assinaturas do povo. Se for verdade, a Cantareira em juramento anda roubando faz tempo. É verdade, disse Benedita, e eu provo. Por 3 dias, o juiz Cornélio ouviu o povo na igreja de Salgueiro Vermelho. Chamou testemunha, as famílias que contaram do medo e da ameaça, o medidor antigo que confirmou o aperto, até o delegado Tadeu, que confessou com vergonha que sabia das coisas, mas não tinha força para agir. Brás e Silvano Cantareira foram chamados. Vieram com doutores da capital, homens de terno que falavam difícil. Mas quando o juiz Cornélio botou o mapa do Tiago do lado do mapa que a firma deu, a mentira apareceu na hora. Mudaram as linhas, disse Cornélio apontando. Aqui e aqui, aumentando a terra da companhia e tirando a água das famílias. Silvano tentou dizer que não sabia que o medidor que tinha feito. Mas quando o juiz mostrou a confissão escrita do medidor, a mentira caiu toda. A decisão veio no 4º dia. O juiz levantou na igreja cheia, com todo mundo segurando o fôlego. É minha decisão, começou, que os papéis da dona Benedita e do povo das Baraúnas valem e são a lei. O trato da água feito pelo falecido Tiago continua valendo. Um barulho de conversa correu à igreja. Benedita sentiu algo no peito soltar, como uma corda que estava apertada faz tempo. Além disso, continuou Cornélio, mando formar uma união oficial do Vale, com direito de água garantido por lei. A Companhia Cantareira em juramento tem que parar agora com qualquer coisa contra as terras e as famílias daqui. A igreja virou uma festa. Dona Quitéria chorou alto.
Os irmãos Garrett se abraçaram. Salomão só sorriu, aquele sorriso de quem pode respirar. Mas Benedita não conseguia mexer. Ficou sentada com as mãos no colo, sentindo tudo o que passaram, o risco que correram. E pela primeira vez desde que Tiago morreu, sentiu que ele ia estar orgulhoso. Fora da igreja, Caetano esperava encostado numa árvore. Quando Benedita saiu, ele ajeitou o corpo. Como é ganhar? Benedita pensou. Como era? Não era gosto de vingança, mas de justiça. Simples, calma, que precisava acontecer. Parece que posso dormir de novo, disse por fim. Caetano sorriu. É um sentimento bom. Andaram juntos para os cavalos, sem pressa, no sol da tarde. Benedita percebeu que pela primeira vez o amanhã não dava medo. Dava vontade. O vale acordou novo. As famílias voltaram para as fazendas, achando tudo como deixaram. Porta aberta, fogo apagado, vida parada. Mas agora podiam seguir sem o medo que morava com eles faz tempo. Benedita cuidou dos concertos com uma força que nem ela sabia que tinha. O paiol precisava de obra depois do fogo, as cercas precisavam de jeito, o moinho continuava gemendo no vento do oeste. Mas tinha uma diferença, não estava mais sozinha. Caetano ficou. Não porque pediram, mas porque parecia certo ele estar ali, trabalhando junto, refazendo o que o medo tentou quebrar. Trabalhavam em silêncio a maior parte do tempo, um silêncio bom que não precisava de fala. Benedita aprendeu os jeitos dele. Como entortava a cabeça para pensar num concerto, o balanço de cabeça quando achava o jeito de fazer. Uma tarde, arrumando o telhado do paiol, Benedita parou. — Por que o senhor fica? Perguntou do nada. Caetano parou o martelo, limpou o suor. — Porque eu quero, respondeu simples. Mas o senhor é guia. Anda pelo mundo. Essa vida de ficar parado, na mesma terra todo dia. Já andei o que chegava, cortou Caetano com firmeza. Vi muito lugar, muita gente, mas nunca achei um lugar que parecesse meu, até agora. Benedita sentiu o calor no peito. Não era só por ajuda. Era mais. Era saber que ela também não queria estar sozinha para sempre. O vale precisa de obra, disse ela. Não só casa. A união precisa de ordem, de acerto. Alguém que ajude a manter a água correndo certa. Eu posso fazer isso, disse Caetano. E naquela conversa os dois entenderam que estavam fazendo mais que um paiol ou cerca. Estavam fazendo um amanhã. As semanas que vieram foram de serviço pesado, mas bom. A união das Baraúnas virou oficial numa reunião onde todos votaram e fizeram as regras da água. Benedita foi escolhida para chefiar, não porque quis, mas porque todos sabiam que foi a coragem dela que salvou o vale. Salomão virou secretário, escrevendo tudo com letra caprichada. Os irmãos Garrett cuidavam do canal da água. Dona Quitéria cuidava de uma caixa de dinheiro para a precisão de alguém. O vale não só vivia, ele crescia. Uma noite depois do serviço, Benedita e Caetano sentaram no alpendre. O riacho das Baraúnas cantava sua cantiga, mais alto agora que a água corria livre. Tiago ia estar orgulhoso, disse Caetano do nada. Benedita olhou para ele espantada. Quase não falavam do Tiago, como se soubessem que era assunto delicado. O senhor conheceu ele, disse ela. Não era pergunta. Pouco. Anos atrás, numa viagem. Era homem bom. Falava muito da senhora. Algo no peito de Benedita apertou e soltou. O que ele dizia? Que a senhora era mais forte do que achava. Que um dia ia ver isso. Benedita sentiu lágrima quente, mas não segurou. Deixou cair, limpando algo velho e doído. Tô vendo, sussurrou. Caetano pegou a mão dela e dessa vez não soltou logo. Cruzou os dedos nos dela, firme, real. Que bom, disse só. E naquele momento, sob as estrelas do sertão, Benedita soube que achou não só justiça para o vale, mas a chance de ser feliz também. O outono chegou cedo, trazendo chuva depois de um verão que parecia que não ia acabar. Benedita ouviu a água no telhado, um barulho que acordou ela antes do sol. Levantou devagar, com um xale, e foi para a janela. O vale estava cinza,
A chuva fazendo roda nas poças do quintal. Tinha algo de limpeza naquela chuva, como se a terra estivesse se lavando de tudo, do medo, da briga, da sombra que ficou em cima deles por meses. Caetano já estava acordado, fazendo café no fogão. Tinha aceitado morar na casa depois que Benedita deu o quarto de visita, dizendo que não tinha mais sentido dormir no paiol. Era o prático, mas os dois sabiam que era mais. "Bom dia", disse ele quando ela entrou. "Bom dia." Sentaram na mesa com o café, ouvindo a chuva. Não precisavam de fala. Eram bons no silêncio de um com o outro. "A União tem reunião semana que vem", disse Benedita. "Temos que mostrar como tá a água." "Salomão já escreveu tudo", respondeu Caetano. "A água tá certa, o concerto lá no norte acabou. O vale tá bem." Benedita concordou, sentindo um gosto bom. O vale estava bem. Pela primeira vez em muito tempo, podia falar isso e ser verdade. "Já pensou no depois?" perguntou Caetano do nada. Era pergunta simples, mas com muita coisa dentro. Benedita pensou enquanto soprava o café. "Penso", confessou. "Penso no que eu e o Tiago queríamos antes de ele..." Parou, se ajeitando. "Queríamos aumentar a fazenda, criar cavalo também. Fazer algo que durasse para o povo que vir depois." "É plano bom", disse Caetano. "Ainda pode ser." Benedita olhou ele, viu a verdade no olho dele, o jeito que o "pode ser" queria dizer "podemos fazer." "Pode", disse ela baixo. "Ainda pode." A chuva caiu por 3 dias, um presente que encheu os rios e deu um descanso do serviço. Benedita aproveitou para arrumar os papéis, ver as contas, planejar o inverno. Mas também achou tempo para outra coisa. Numa tarde com a chuva batendo mansa, tirou a caixa de madeira que o Tiago enterrou. Não precisava mais dela para brigar na justiça, mas ali tinha a história dela. Leu a carta dele mais uma vez, mas sem chorar. Agora com uma paz calma, como quem fez o que prometeu. "Seja forte, meu amor." Tinha sido. Era. E agora podia se deixar ser mais que só forte. Podia se deixar ser feliz. Guardou a carta na caixa, mas botou uma coisa a mais. A pedrinha polida que o Caetano deu faz tempo. Botou as duas juntas, o passado e o agora, num lugar guardado onde as duas podiam estar sem briga. Quando Caetano voltou da vila, molhado, mas rindo, trazendo comida e a notícia que a estrada estava boa de novo, Benedita recebeu ele com toalha e uma pergunta que guardava faz semanas. "O que o senhor quer da vida, Caetano?" Ele se secou, pensou sério. "Quero um lugar para ser meu", disse por fim. "Quero trabalhar em coisa que vale e quero..." Parou buscando o jeito de falar. "Quero estar perto de quem me faz querer ser melhor." "E achou isso?" "Achei", respondeu, olhando bem nela. "Acho que achei." Benedita sentiu o coração bater, mas não de medo, de espera. "Então fica", disse ela. "Não como ajudante, não como visita. Fica como companheiro, na fazenda, na união, em tudo." Caetano deu um passo, chegando perto. "Tem certeza?" "Mais que de qualquer coisa faz tempo." E quando se beijaram, foi com o jeito de quem aprendeu que força nem sempre é briga, que coragem às vezes é se mostrar, e que o amor nasce até em terra que foi queimada. Fora, a chuva continuava, lavando o vale, preparando o começo novo. A primavera de 1872 chegou com muita cor. As árvores perto do riacho das Baraúnas ficaram de um verde lindo e os campos encheram de flor. Benedita andava pelo caminho que ia para a fazenda dos Garrett, sentindo o sol bom. Usava um vestido azul, o primeiro que não era preto em quase 2 anos, e o cabelo numa trança simples. Na bolsa levava papéis importantes, o registro final da União das Baraúnas, pronto para ser assinado e mandado para a capital. Era dia de história para o vale, mas Benedita sentia que era dela. Cada nome que pegasse hoje era a prova de que viveram, que ganharam não só no papel, mas na alma, o direito de mandar na própria vida. Os Garrett receberam ela com café e bolo. Assinaram sem demora, nomes grandes e firmes. Dona Quitéria chorou um tiquinho, como sempre, mas de alegria. Salomão leu tudo antes de assinar, o cuidado dele sendo o jeito de respeitar. Quando o sol começou a descer, Benedita tinha todos os nomes.
17 famílias, um trato só, um amanhã de todos. Voltou para a fazenda no fim do dia, achando o Caetano no alpendre. Tinham começado a mudar as coisas na casa. Uma cadeira de balanço nova, cortinas que ela costurou, um lugar para passarinho beber água que ele fez. Coisas pequenas que fazem uma casa virar lar. Conseguiu, disse Caetano quando viu ela. Conseguimos, corrigiu Benedita subindo os degraus. O vale todo. Naquela noite fizeram um festinho. Não foi grande. Pão novo, café forte, música de sanfona que o Salomão tocava bem. Mas deu. As famílias se juntaram na fazenda da Benedita e do Caetano, rindo, comendo, festejando não só o papel, mas a prova de que quando o povo se junta, muda o destino. Benedita olhou do alpendre com o café esquentando a mão. Viu as crianças correndo, as mulheres trocando conversa, os homens falando da colheita. Viu o povo unido. Viu amanhã. Caetano chegou perto, botou a mão nas costas dela. Um jeito simples, de perto, que já era o jeito deles. Tá pensando em quê? Que o Tiago ia estar feliz, respondeu Benedita. Que tudo isso, tudo que passamos, valeu a pena. E você? Perguntou Caetano manso. Tá feliz? Benedita pensou. Felicidade não era o que ela buscou depois que o Tiago morreu. Buscou justiça, viver, rumo. Mas no caminho, nas escolhas e nos tempos quietos, a felicidade chegou de qualquer jeito. Tô, disse virando para ele. Tô feliz, sim. Se beijaram sob as estrelas com o barulho da festa no fundo. Era beijo de amanhã de chance, da promessa que o melhor ainda vinha. Quando o povo foi embora e a noite ficou só deles, Benedita e Caetano andaram até o riacho. A água brilhava na lua, cor de prata e sem fim. O Tiago enterrou os papéis, disse Benedita. Escondeu para cuidar do vale. E fazendo isso me deu o jeito de eu me salvar. Era homem de juízo, respondeu Caetano. Era. Benedita parou. Mas você me mostrou que tá certo continuar vivendo. Que respeitar quem morreu não quer dizer se enterrar junto. Tirou algo do bolso, a pedrinha polida que o Caetano deu faz tempo. O primeiro presente, o primeiro sinal de que não estava sozinha. Quero deixar isso aqui, disse, perto da árvore, como sinal do que a gente fez, de onde começamos e para onde vamos. Juntos, cavaram um buraquinho no pé da árvore mais velha do riacho. Benedita botou a pedra, e depois Caetano botou algo dele. Uma ferradura pequena que guardava faz anos sua sorte nos caminhos. Taparam o buraco, plantaram uma mudinha de árvore que Benedita estava cuidando. Essa árvore vai crescer, disse Caetano, e um dia, quando a gente for velho, vamos poder sentar na sombra dela e lembrar de hoje. Benedita encostou nele, olhando a água correr. Me conta dos lugares que você viu, pediu. Antes de chegar aqui, e enquanto a noite ficava funda e as estrelas rodavam devagar, Caetano falou. Falou de montanha que batia no céu, de deserto que parecia mar de areia, de vila cheia de gente e campo que não acabava. Falou da vida dele antes de fincar raiz. E Benedita ouviu, imaginando tudo, entendendo que o Caetano viajou tanto não para fugir, mas para achar ela, esse vale, esse momento. Sente falta de andar? Perguntou por fim. Não, respondeu Caetano sem dúvida. Achei coisa melhor que qualquer estrada, um lugar para eu ficar. O riacho das Baraúnas cantava sua cantiga, vendo duas pessoas que acharam, num vale esquecido mas guardado no peito, não só justiça, mas a chance mais difícil. Um começo novo. Benedita fechou os olhos, sentindo a água fria no pé descalço, a mão quente do Caetano na dela, o peso do que foi e a leveza do que vinha, tudo junto no peito. Tiago deu o jeito de lutar, o vale deu o motivo. Mas o Caetano deu o que ela achou que tinha perdido para sempre, o jeito de amar de novo sem sentir que estava errada. Anos depois, quando a mudinha virou árvore forte de raiz funda, quando o vale ia bem na união que a Benedita ajudou a fazer, quando a história deles virou conversa de respeito, o povo ainda vinha ali. Vinham ver a árvore que crescia perto do riacho das Baraúnas, a árvore que Benedita e Caetano plantaram na noite que se acertaram. E mesmo sem saberem o que tinha debaixo da raiz, uma pedra polida e uma ferradura velha, sabiam o que a árvore dizia.
Dizia que até terra seca pode dar flor de novo, que a justiça, quando buscada com coragem calma, vence a força, e que o coração da gente, com toda a sua dor e toda a sua esperança, acha jeito de crescer para a luz, mesmo quando a sombra parece que não acaba. Benedita viveu o resto da vida naquele vale, não como coitada, mas como quem mandou no próprio rumo. E quando chegou a hora dela, muitos anos depois, enterraram ela ali naquela árvore, perto do riacho que ela defendeu, na terra que ela amou. Caetano foi depois, e os nomes deles ficaram numa pedra simples. 2 raízes, uma terra. O riacho das Baraúnas ainda corre, dando de beber para gente que nunca vai saber a história toda, mas que vai beber da água e pensar, vez ou outra, quem foram as pessoas valentes que fizeram esse riacho continuar cantando sua cantiga eterna. E assim, o vale lembra, não com estátua grande, mas com água que corre solta, com família que vive bem, com árvore que cresce no riacho. Lembra que uma mulher de luto achou força que não sabia, que um viajante achou um lar que não sabia que queria, e que juntos fizeram algo que nem o medo, nem o mando, nem o tempo puderam quebrar. Um povo unido, uma família, um amanhã.